Bom dia a todos. Opa! O negócio tá ótimo hoje, hein? Outro dia não funcionou, mas hoje está ótimo. Gostaria de fazer uma pequena apresentação dos novos colaboradores da palestra da manhã. Com a saída da Gina, que foi para o Shonenkai, foi escalada para o Shonenkai. Então, houve uma renovação, vieram novas pessoas colaborarem na palestra da manhã. Como apresentadores, o Elcio Onuma, Itsuminoso, todo mundo conhece bem os nossos amigos. E uma equipe também de comentaristas. Algumas pessoas estão aqui. Suzuki-san, né? Suzuki-san. Onegai shimasu. Edson Santos, onegai shimasu. Lúcia, onegai shimasu. Mas algumas pessoas, são só esses, né? Então temos agora uma equipe de apresentadores e uma equipe de comentaristas. E também o nosso amigo aqui, o Tiago, né? O mestre em Libras, onegai shimasu. E o Katsumi, que está sempre ajudando a gente lá e fica sempre escondido, mas quebra todos os nossos galhos, né, Katsumi? Da parte técnica, onegai shimasu. Da minha parte é só. Bom dia a todos. Como foi apresentado, meu nome é Elcio. Primeiramente, vamos dar início fazendo reverência aos 3 altares. Não é preciso bater as mãos, tá? Oyagami-sama ni haire. Naore. Oyasama ni haire. Naore. Mitama-sama ni haire. Naore. Obrigado. Bom, como foi incumbido, né, de apresentar o palestrante, o palestrante de hoje está ali no canto, né? O Eduardo Shinji Yamanaka Júnior. Ele é Yoboku da Igreja Paulista. Eu trabalho com imagens, né? Com fotografia. Recentemente comecei a fazer algumas coisas em vídeo. E fiquei sabendo hoje que ele é câmera, né, de cinema. Então, né, eu estou ansioso para ouvir a palestra dele também. Então, gostaria que todos ouvissem com bastante atenção. Né? Estamos aqui para trocarmos informações e aprendermos um pouquinho. Então, com vocês, Eduardo, onegai shimasu. Muito obrigado. Salva de palmas. Bom dia a todos. Eu recebi o convite do Primas, né, para fazer a palestra, né? Aí quando o Primas perguntou se eu podia fazer a palestra, aí a primeira coisa que eu pensei foi mas tem pessoas melhores para fazer, né? Então, mas acredito que por alguma razão estou aqui hoje e sinto honrado por isso. Primeiro eu agradeço as pessoas aqui presentes e espero poder trazer alguma mensagem de reflexão a todos. Então peço minutos de atenção. Como foi dito, né? Eu chamo Eduardo Yamanaka Júnior, porque meu pai é também Eduardo. Aí as pessoas às vezes confundem quem é meu pai e quem sou eu. Tenho 41 anos, eu moro em São Paulo, sou da Igreja Paulista, né? E como o Elcio disse, eu trabalho com cinema, né? Então eu trabalho como operador de câmera para... Hoje, como tem bastante streamer, assim, Netflix, Amazon, HBO, essas coisas, então eu trabalho para essas empresas, assim, né? E como meu Kyokai é longe, dá 400 quilômetros, né? De São Paulo para o Kyokai. Então,
praticamente todo mês eu vou e volto, né? Eu só não consigo ir quando eu tenho alguma gravação no dia do Matsuri, né? Mas eu tento sempre ir ao Kyokai, né? Primeiramente, gostaria de... Eu fiquei pensando o que eu ia falar, assim, né? Aí eu vou falar sobre um pouco como iniciou a fé na minha família, né? Começou com meu avô, ele se chamava Tsuneshichi Yamanaka. As pessoas conheciam ele como Yamanaka Sensei, né? Ele nasceu no Japão, na província de Kagawa, em 1896. Então, 1896, acho que ele foi a pessoa mais velha que eu já conheci na minha vida, né? Porque ele nasceu 2 séculos atrás, sei lá. Se estivesse vivo, ele estaria com 127 anos. Chegou no Brasil em 1924 e casou-se com Shizue, da família Otsuki, em 1927. Ele teve 15 filhos, sendo que 4 morreram antes de completar 1 ano, né? Então, na contagem da família dele, ele conta 11 filhos, na verdade, né? Assim, engraçado, assim, porque eu tenho o meu avô, ele fez uma árvore genealógica, né, da minha família, assim, né? A partir dos meus tios e foi subindo. E ele conseguiu chegar no ano de 850. Ou seja, quase 1.200 anos atrás. Então eu tenho uma história da família assim que eu consigo chegar em 1.200 anos atrás, né? Em 1936, através de uma enfermidade da minha tia, que era a segunda mais velha, ela estava doente e eu não sei como ele conheceu, mas ele conheceu o Okada Sensei, que era um dos primeiros fiéis do Paulista. E através do Osazu que ela foi salva, né, minha tia. Aí a partir daí, o meu avô se dedicou inteiramente à Igreja Paulista até seu retornamento em 1991, aos 95 anos de idade. O que me contam, né? Assim, quando eu era pequeno, eu não tinha muito contato, assim, né? E o que me conta é que ele trouxe as primeiras ele trouxe muitas famílias para a Igreja Paulista, né? Que até hoje essas famílias se dedicam à igreja, né? E falava também que ele passava mais tempo no Kyokai do que na casa dele. Tanto é que lá no Kyokai, na época, né, era tudo de madeira, assim, ele tinha um quarto dele, assim, né? Então, hoje em dia não tem essas coisas, né? Um quarto para algum seguidor, né? Mas antigamente, né, por ele se dedicar tanto, ele tinha um quarto lá no Kyokai. Aí ele morava num sítio próximo de Marília e depois foi morar em Campinas, né? Em 1960, ele recebeu a permissão de fundar a segunda casa de divulgação do Paulista, né? É que naquela época, os Kyosho não tinha nome, né? Eles nomeavam por Daiichi, Daini, né? Primeiro, segunda casa. E ficou segunda casa de divulgação até hoje. Eu nasci em 81 e quando eu nasci, meu Dichan já tinha 85 anos já, né? E quando eu era pequeno, eu lembro que eu ia todo mês para o Fukiosho do Matsuri, né? Aí, o que eu me lembro dessa época, né? Eu lembro que um dia eu estava lá no Shinden, na missa, e meu Dichan me pegou assim, no colo, pegou minhas mãos assim e me ensinou a bater o taiko, né? Então o taiko foi o primeiro instrumento que eu aprendi. E como acho que eu não sabia ler na época, então não conseguia ver o livro ali, né? Então, pela melodia de ouvir, assim, eu já sabia exatamente onde eu tinha que bater. E eu lembro, assim, vagamente, assim, que eu sempre tocava do hino do 7 ao 12, né? E meu pai fazia de kata, eu lembro assim, né? Meu pai fazia de kata, e como o hino 11 tem aquela exceção, né? Do Mada Yara, eu não sabia, né?
Aí meu pai fazia um sinal para mim, para eu saber que aquela era a exceção. Hoje pensando assim, né? Eu era uma criança assim, né? Tinha 5, 6 anos, não sei, que eu me lembro, né? Lembrando assim, eu acho que eu era uma criança bem estranha, assim. Porque assim, os meus primos, né, tinham a minha idade ou tinham um pouco mais velhos. E na hora do Matsuri, as crianças querem brincar, né? E eu estava lá rezando. E eu nem sei explicar por que desse meu interesse, né? Mas desde pequeno, eu achava a cerimônia mensal uma coisa especial, né? Como eu disse, em 91, ele retornou, meu avô, né? E eu estava na época com 10 anos de idade. E a minha ligação com a Tenrikyo estava por um fio de acabar. Porque na época, nem meu pai, né, nem meus tios queriam assumir o Fukyosho, né? E como acontece normalmente nesses casos, a fé da família tende a acabar. Eu tinha uma tia que ela morava em Marília. Em Marília, porque Kyokai é 10 quilômetros, assim, né? Então, a minha tia, por morar perto do Kyokai, ela continuava se dedicando, né? Indo lá, eu lembro que ela ajudava muito na cozinha. E meu tio Mário, que morava em Londrina, ele também, né, tinha o altar na casa dele e ele continuou dando prosseguimento. Mas a gente que era de São Paulo e Campinas, assim, meio que por esse tempo acabou, assim, né? Ninguém, não tinha mais missa, né? Não tinha mais essas coisas. Então, tava meio assim, né? Que acabou assim, né? Aí lá assim, o que eu me lembro, assim, eu não lembro exatamente os anos, assim, mas quando eu tinha entre 12 e 15 anos, eu comecei a querer voltar, assim, né, para Tenrikyo de alguma forma, né, ter uma ligação. Eu lembro, assim, que na minha casa tinha aquele Mikagura altar, sabe, que de virar, assim, só que era tão velho, né, que o papel já estava amarelo e se encostasse assim, parecia que casca de pão, assim, de tão velho que estava. Então eu lembro que o Yorozuyo, o hino 1 e o 2, já estava tudo rasgado. E só tinha do 3 até o 12. Aí eu fiquei pensando assim, ó, se continuar assim, vou perder, né? Aí o que eu pensei? Eu vou copiar. Aí minha Bachan, minha avó do lado materno, ela me deu aquele fudê, aquele pincel, sabe? Antigo, assim. Aí eu, de pedra, você molhava a pedra, raspava e você fazia a tinta para o pincel. Aí eu peguei aquilo, peguei uma folha, sulfite, não sei o que era, aí eu copiei os hinos, né? Os 12 hinos. E um determinado dia de um ano, assim, passado alguns anos, um dos meus tios, meus pais, resolveu ir lá para o Fukyosho, né? Só que lá na casa lá já estava alugada, já tinha gente morando. Mas tinha um porão lá. E lá tinha coisas ainda do meu Dichan, assim, né? Do Fukyosho. E eu peguei o que dava para pegar lá, né? E uma das coisas que tinha lá era um Mikagura, era aquele livro vermelho com as mãos, ensinando a mão, sabe? Que vende aqui. Só que era em japonês, não era em Romaji. Aí, a partir daí, eu comecei a aprender sozinho a fazer o tefuri, né? Porque tinha aquela fita cassete na época, que tinha a gravação do Shimbashira 3, que ele gravou, né? E eu escutava, via as mãos e, lógico que eu não sabia tudo, né? Aí algumas coisas eu perguntava para o meu pai. Mas quando eu vi, já tinha decorado os 12 hinos. Hoje eu não sei como eu consegui, né? Porque se eu fosse fazer hoje isso, eu não teria capacidade. Mas na época eu decorei, assim, né? E durante a vida do meu avô na fé, até os 90 e tantos anos, ele viajava sozinho, indo visitar as casas de cada fiel do Paulista. Então ele ficava quase o mês inteiro viajando, assim, passando de casa em casa. Ele passava por várias cidades. E por muitos anos ele meio que foi braço direito do Zen Kaicho-san, né, do Paulista. Então eles dividiam locais, né? Eu lembro que
Zenkaichi-san fazia uma parte lá de Marília e meu avô fazia Campinas, São Paulo, assim, fazia uma outra, eles dividiam, né? E antes de, uns 2 anos antes de ele falecer, ele começou a morar na casa dos familiares, né? Porque ele não tinha mais condições de morar lá, né, no Fukyosho. Aí ele ficou uns meses na minha casa e eu lembro que ele me deixou um fouet lá, né? Com a partitura, ele fez os desenhos das mãos e ficou lá por muitos anos lá, né? Ficou numa gaveta lá da cozinha, que eu lembro. E lá pelos meus 15 anos eu resolvi aprender a tocar, de novo sozinho. Aí eu aprendi a tocar o fouet também. Ou só olhando assim, né? Escutando a música e... eu não sei bem ao certo que ano que foi, mas eu comecei a ir junto com meu pai ao Kyokai todo mês, né? E mais uma vez a família Okada ajudou nesse processo, porque o filho do Okada Sensei, que trouxe minha família para a fé, o filho dele que chamava Paulo Okada, ele ia sozinho para o Kyokai de carro. Então eu e meu pai pegava carona, ia e voltava, né, todo mês. E ele servia um pouco de conselheiro, né? E ele deu a ideia para o meu pai a colocar o altar de Deus na minha casa, né? Aí meu pai resolveu colocar, né? Eu não sei exatamente que ano que foi, mas a partir daí, com o altar, você tem as missas mensais dos coxas, né? E meus tios e primos que moravam em São Paulo começou a ir. Então voltou-se a parte, né, da família de São Paulo, assim, começou a se religar novamente com a Tenkyo. Resumindo um pouco do que eu fiz, né? Em 99, estava com 17 para 18 anos, eu fiz Koshu. Em 2000 fiz Shuyokai. Logo depois, né, do Shuyokai, assim, comecei a ter mais contato com as pessoas aqui do Dendochi. Aí eu participei de um grupo que na época chamava GET, né? Grupo Estudantil da Tenkyo. Não sei se os senhores lembram, né? Mas esse grupo já se acabou, né? Se encerrou. E hoje tem um grupo, né, que também atinge o mesmo público, que é o Gakuseika, né? Que eram os mesmos, que era o público estudante que a gente queria alcançar. E por alguns anos eu fui buin do Shonenkai, né? Em 2009, eu fui para o Japão pela primeira vez, só que eu fui a trabalho, né? Eu fui com o pessoal da família OK, né? Que eu trabalhava na época. E depois que eu acabei o trabalho, eles me deixaram ficar uma semana lá no Japão a mais, porque na época meus pais estavam lá e a minha irmã também. E a minha irmã tinha acabado de ganhar filho, né? No Japão. Aí, como casou tudo, aí eu fiquei uma semana lá. E meus pais moravam num bairro chamava Tsutsui, né, que era perto de uma estação de trem. E essa estação dava direto para Tenri, né, dava umas 4 ou 5 estações e já estava em Tenri. Então, nessa uma semana, todo dia eu ia à noite fazer o serviço da noite, né. E lá também tive a oportunidade de pegar uma Mori, mas como eu fiquei só uma semana, eu não consegui receber o Sasuke, né, porque eu precisaria de uma semana e meia, pelo menos. Em 2014, meu pai assumiu a segunda casa de divulgação. E nesse mesmo ano, eu fui com a minha esposa para a Tenri e recebemos o Don Sasuke. Em 2016, fiz Kente Koshu. E em 2018, fui acompanhar alguns fiéis do Paulista para receber o Beseki. Mas foi bem na época que Shimbashira-sama estava doente e não estava entregando o Sasuke. Então, o pessoal que foi não recebeu. Em 2018, eu comecei a servir como plantonista do Shinden, aqui do Dendochi, né? E a cada ano que eu faço é muito especial para mim, porque eu convivo, né, com o pessoal do plantonista e a gente aprende muito um com o outro. Lá para 2016 para cá, junto com os fiéis do Paulista, a gente começou a fazer um trabalho de unificar os Fukyoshos do Paulista, né?
O Paulista tem atualmente 18 casas de divulgação e 22 coxas, totalizando 40 famílias que têm o altar de Deus. E com o pessoal de São Paulo, começamos a fazer visitas entre um Fruquioxo e outro, né? E, consequentemente, uniu bastante as famílias, né? E antes da pandemia, a gente fazia uns trabalhos sociais, assim, de entregar marmitas para moradores de rua, lá de São Paulo. A gente visitava asilos na Zona Leste e durante a pandemia o pessoal entregou cestas básicas numa comunidade da Zona Leste. E nesse tempo tive a oportunidade de, quando o Kaicho-san ou o Yutaka não podia fazer as missas no Koxa, porque eles estavam fazendo outras atividades, eu estava no Japão, aí eles me pediam para fazer alguns Koshas em São Paulo, né? E hoje vejo que aos poucos estou conseguindo dar continuidade aos passos que meu avô fazia no Kyokai. Quando eu vou para o Kyokai, eu faço os trabalhos lá do Shinden, né? Tem gente lá do Kyokai que só me vê na hora de ir embora, né? Porque eu fico lá dentro, direto, né? E no momento do Matsuri é algo que para mim é muito importante. Então, os preparativos, né? Eu falo assim que os preparativos começam antes do Matsuri, né? Que é a limpeza do altar, a preparação do Osonai, tudo, né? E eu gosto muito de montar o Osonai, assim, a minha especialidade no Kyogai é montar ali, do Matsuri, né? Tanto é que, quando eu estou aqui no Dendocho sábado, o Hata Sensei, que é o Kaicho-san lá do Brasil Royo, ele é mestre em montar, né? E eu vou lá nele para aprender, né? Então, quando eu estou aqui sábado, eu vou lá à tarde atrás do Shinden e eu ajudo a montar o Osonai do Matsuri do dia seguinte, né? E lá que eu aprendo bastante. Em 2018, eu tive a oportunidade de assistir a missa mensal do Nankai Daikyoka, né? Do Daikyoka Nankai. E como eu estava lá no dia anterior, aí eu sou um pouco cara de pau e eu pedi para o Sennei se eu poderia ajudar no preparo do Osonai. Aí o representante, né, responsável do Osonai do Daikyoka, me autorizou. Aí eu fiquei muito feliz, né? E antes de... A gente faz 2 horas, faz o Osagari, né? Tira o Osagari do dia a dia. E eles me pediram para lavar o prato, né, do Osonai. E eu nunca lavei um prato tão feliz na minha vida. E as coisas fáceis que era para montar, assim, eles deixavam eu montar, né? Aí eu fiquei muito feliz, né, de montar um Osonai do Daikyoka, né? Por que eu estou comentando isso, né? Porque na Tenrikyo, todos os ensinamentos que o Oyasama transmitiu se chega sempre no mesmo ponto em comum, nas 10 providências divinas. Então, dando exemplo aqui, né? A razão do serviço, o ensinamento do corpo emprestado e tomado emprestado, Inen, origem das doenças, razão da origem, início do mundo e da humanidade, a razão de Deus ter criado este mundo, a vida plena de alegria e felicidade, o Hinokishin, tudo isto está ligado à razão das 10 providências divinas. E esse é o ponto fundamental da fé e o que faz a diferença da Tenrikyo para as outras religiões do mundo. As 10 providências é algo que muitas pessoas têm dificuldade em compreender, mas é essencial para nós entender cada vez mais. No meu ponto de vista, eu vejo as providências como um trabalho de Deus, e é algo que nenhum ser humano é capaz de produzir ou reproduzir, mesmo com a ciência e a medicina tão avançada. A água, o calor do sol, o vento, não podemos produzir, nem mesmo temos o controle sobre eles, né? Vamos dar o exemplo aqui das fortes chuvas que tem dado, né, nesse ano, com as fortes inundações. Quando a época de seca, na época de seca vem as fortes queimadas nas florestas, e quando tem os tornados e tufão, nenhum homem é capaz de controlar a tremenda força desses fenômenos. Isso mostra quão importante é o trabalho das providências divinas.
eu peço a todos que observem sempre com atenção a natureza e façam um exercício de ficar vendo onde cada providência trabalha. Foi dessa maneira que eu comecei a entender, na prática, como cada providência trabalha. Observar nosso corpo e ver onde cada providência divina atua. Toda vez que eu tenho a oportunidade de Iba, eu faço questão de ir na frente lá para ver o Kagurazu Tome, né? Eu chego lá no Tome da manhã e fico lá até começar. Às vezes nem tomo café. E para poder assistir, né, o Kagurazu Tome e ver os movimentos das mãos. Voltando ao Osonai, né, no momento que estou montando, seja um legume, uma fruta, eu sinto a gratidão e a importância do trabalho das providências que trabalham para que aquele alimento chegasse até nós. Por isso, solicito para que sintam gratidão no momento de comer. Mesmo que aquela fruta não esteja tão doce quanto gostaria, é preciso fazer o exercício de comer sem reclamar. Aceite a natureza de cada alimento. Saiba que o limão nasceu para ser azedo e não reclamar quando ele está azedo ao tomar um suco de limão. Aí tem o café, né? O pessoal mete açúcar no café porque o café é amargo, mas o café nasceu para ser amargo. Por que eu digo isso? Porque isso é um exercício para o nosso dia a dia com as pessoas à nossa volta. A gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Nem todas as pessoas são amáveis, tem pessoas que são meio azedas, amargas, mas é a natureza dela e não cabe a nós mudar essa pessoa. Outra coisa que gostaria de falar, né? O Brasil é um país muito supersticioso, né? Mas gostaria de deixar meu ponto de vista sobre isso. Eu acredito muito no ensinamento de plantar e colher. Logo, eu não acredito que nossa sorte ou azar esteja nas mãos de superstições como, vou dar uns exemplos aqui, passar debaixo da escada, quebrar espelho dá 7 anos de azar, chinelo virado dá azar, bolsa no chão traz pobreza, não sei qual mais vocês conhecem, né? Até o coitado do gato dá azar, né? E são teorias que ninguém nunca comprovou, né? Acho que ninguém conheceu alguém que quebrou um espelho e está com azar até hoje, que passou na escada. Por que eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Porque a gente acredita nas coisas que não são necessárias. E o que é realmente necessário, a gente duvida. Quantas vezes assim a gente vai lá, né? Faz um osazu que fica com aquela pulga na orelha, será que vai salvar? Faz um onegaizutome, aí fica meio assim, será que vai dar resultado ou não? Fica meio assim, né? E quando a gente faz um osazu que é na pessoa, aí no dia seguinte a gente liga, e aí, como é que você está? Aí a pessoa fala, nossa, eu tomei um remédio e eu fiquei melhor. Mas eu falei, osazu, que isso não ajudou, né? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. O que eu falo para as pessoas, né? Que o osazu vai potencializar o efeito do remédio, o osazu vai guiar para que você encontre um bom médico que vai te dar o melhor tratamento para a sua doença. No caso de uma cirurgia, o osazu vai fazer com que o médico tenha firmeza nas mãos para fazer a cirurgia e a pessoa tenha um pós-operatório sem complicações. O osazu, além de curar a doença, vai te ajudar no processo todo em geral. Meu pai contou uma história que a minha batiã, né, ela na época fazia os partos do pessoal da vizinhança, né? E ela fez o parto de uma senhora, da senhora Hinobu. Hinobu também é uma família lá do Paulista, né? E a placenta não saía durante o parto, né? E naquela época fazer um parto sem médico
Era 2 ou 1, ou dava certo ou dava errado, né? E ela percebeu a gravidade daquela situação. Então ela foi lá, lavou as mãos e foi fazer o Negaizutome. Aí quando ela voltou, a placenta tinha saído sozinha. Então, essas histórias, né, que nos mostram quanto temos de poderoso nas nossas mãos, e basta a gente acreditar, sem duvidar, e fazer. Na época do meu avô, eles não sabiam a forma de passar o ensinamento para os filhos. Era tudo meio imposto, obrigado, assim, sabe? Rígido, né? Pois não tinha muito diálogo, né? Aí o que eu falo hoje é que a nossa geração permite mais diálogo, mais compreensão, mais explicação. E assim podemos passar o ensinamento de Deus de outras formas para as próximas gerações, né? De uma forma mais prazerosa. Eu brinco assim, né, que o nosso papel dentro da igreja é ser menos Taishoku no Mikoto, que faz o corte, e sermos mais Kunisazu no Mikoto, que é a ligação, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, por algum corte que levou de alguém, assim, por uma rigidez, deixa de ir para o Kyokai, né? E o nosso papel é ligar, né? É aproximar as pessoas, né? E esse mês foi o mês das mulheres, dia 8, né? Então eu parabenizo todas as mulheres. E a minha reflexão assim, né? É que quando Deus criou o mundo, Ele fez a promessa para Izanagi, Izanami no Mikoto, que quando passassem os 9.000, os anos, né? Eles seriam reverenciados como deuses. Mas, no dia da revelação divina, quem que Deus escolheu para ser seu sacrário, né? Escolheu a mulher, sendo que a promessa foram para os 2. Mas no momento ele resolveu a mulher ser o sacrário. E na minha opinião foi a melhor escolha que ele fez. Porque a mulher tem essa natureza de acolher, de aproximar, né? A mulher representa o sol, o calor. A mulher traz o conforto e a alegria da casa. Uma empresa que tem uma mulher no comando sempre prospera. E a Tenrikyo, como último ensinamento, tendo Oyasama, uma mulher, uma mãe, ao centro, foi realmente algo que Deus, com toda a sua sabedoria, soube escolher, né? Tanto é que quando você vai no Wikipedia da Tenrikyo, assim, tem a última frase ali, né? A Tenrikyo é a religião que tem o maior número de seguidores, onde uma mulher foi a fundadora, né? E acho que é isso que eu tinha para dizer. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Que palestra, né? Maravilha. Olha, estou arrepiado. Eu estou me sentindo assim, eu tenho que começar. Eu vou dar um start, começar a aprender tudo de novo. Eduardo, muito obrigado. Agora vou chamar aqui o senhor Edson Santos para fazer o comentário da palestra. Yoroshiku onegai shimasu. Bom dia a todos. Como foi apresentado, eu fiquei muito contente, né, por ser apresentado hoje como comentarista, né? Que até hoje de manhã eu estava na minha cabeça como mediador, né? Aí eu pensei, mediador do quê? Vou apartar alguma briga, tal, né? Vem sempre esse sentido real da palavra, né? Aí eu vou ver primeiro quem é o palestrante para saber se eu vou conseguir apartar a briga dele ou não. Né? Mas, graças a Deus, né? Como comentarista do amigo Eduardo, né? Já conheci ele há bastante tempo, né? Uma excelente pessoa. E na minha posição aqui, eu prefiro até não fazer nenhum comentário para não estragar o que ele disse, né? Porque realmente foi uma aula incrível, né? Uma aula da fé, de quando começou, né? Ele disse que a pessoa mais velha que ele conheceu foi o avô dele, né? E eu também tenho a satisfação de dizer que eu também conheci uma pessoa muito velha, que foi meu avô, que nasceu em 1902. Né? Então a gente tem essa satisfação, né? Então a gente se espelha muito nas pessoas
com mais experiência para poder transmitir para a gente. E no caso dele foi a base da fé dele, né, que foi transmitida, foi ensinado, né, ele seguiu os passos até chegar no que ele é hoje, um excelente missionário, né, missionário da Igreja Paulista. Eu separei algumas partes aqui, né, o que chamou muita atenção foi ele falar que o avô dele, né, teve 15 filhos, né, eu dou os parabéns para a avó dele. Dos parentes para a avó dele, né? E como tudo isso, né, ele sempre tocou no assunto, né, da mulher, né, do começo até o finalzinho. Embora ele falasse sempre no avô, né, no avô dele, né, ele sempre teve uma mulher forte, poderosa, dando suporte, né. Ele iniciou na fé, né, com essa dedicação, né, teve muito aprendizado. Ele falou muito do que ele aprendeu, sendo um autodidata também, né, que ele vendo, ele conseguia assimilar, né? Vendo, ele conseguia consertar, né? No caso do, eu falo que é o, não sei como é que se chama aquela parte que tem os hinos, né? Então, falar inário, né? Onde se lê os hinos, né? Ele viu que estava com alguns problemas, já ele foi lá e cuidava, né? E para não perder, chegou um tempo que ele escreveu, através de um presente que ele ganhou da avó dele, né? Que é um jogo de pincéis. Eu cheguei a conhecer isso, que na minha igreja também, o primeiro condutor, ele escrevia a dedicatória, né, utilizando esses pincéis. Eu achava legal, né, que ele pegava aquele estojinho, abria aquele negócio de madeira, colocava umas gotinhas d'água e raspava até fazer a tinta e depois escrevia. Eu falei, poxa, deve ser fácil aquilo lá, né? Uma vez vou tentar, a hora que eu coloquei lá, eu falei, não, você vai estragar o pincel. Que tem que ter o peso, né, da mão, a força que vai colocar para ele poder sair e não borrar, né? Então, com aquele ele conseguiu fazer, né, uma obra de arte, né? E com tudo isso ele foi, né, aprendendo, com curiosidade, aprendeu a tocar instrumento. O primeiro instrumento que ele aprendeu foi o taiko. Não sabia ler, mas gravou na cabeça, né, onde tinha que bater. Seguiu o ensinamento do pai dele, né? Olha, aqui tem que dar uma pausa, aqui tem que bater mais rápido, aqui tem que bater diferente, né? Observando que o pai dele, como ele não sabia ler, né, o pai falava, aqui é a parte diferente. Do hino 11, né, pelo que se falou, né? Então, ele foi seguindo isso. Depois tinha um instrumento guardado, né? Ficou vários anos na gaveta da cozinha, né? O fuê, ele aprendeu a tocar também e foi tocando, né? O aprendizado dele, sendo sempre um autodidata, prestando atenção, ajudando na casa, no Fukyosho, né? Na casa de divulgação, depois ajudando no Kyokai, né? Para poder, quando precisava, poder colaborar também para fazer as missas, né, os cultos, né, ajudando também os primás, né, da Igreja Paulista, né, quando não podia, tinha algum compromisso, ele podia ajudar, né, e chegando até a trabalhar, né, e no Japão teve a oportunidade de fazer a visita, né, na sede, né, da Tendikyo, e ele aproveitou bastante, aproveitou tudo que foi passado para ele e conseguiu absorver, né. E com tudo isso ele voltou a ser essa pessoa que é hoje, né? Como eu falei, eu não gostei de falar muito, né? Para não estragar tudo que ele falou, porque realmente foi uma aula, né? De doutrina, de quando começou, de quando chegou a avó dele até hoje, né? Como ele é, né? E ele colocou, né? Que uma coisa que ele mais gostou de fazer, que foi um prazer para ele, né? É uma coisa que a gente não costuma fazer. Quando pede para a gente, vai lavar prato. Fala, pô, lavar prato, né? Mas ele gostou muito de participar, né, das oferendas, aprendeu a montava com mais 3, né, as oferendas, né, conseguiu fazer no Daikyokai, né, e o maior gosto que ele teve também de agradecimento foi quando ele teve a oportunidade de lavar o prato do Osonai, da oferenda, né. Então, realmente, quando a gente faz uma coisa com gosto, que a gente faz com prazer, uma simples coisa que determinam para a gente, para poder fazer também, é uma gratidão incrível, né, e fica gravado, né? E com tudo isso ele trouxe para a experiência dele, né? E observou, né? No ensinamento das 10 providências, né? Como analisar todas as 10 providências na natureza, né? Observar, fazer a diferença, colocar na cabeça, né? E agradecer por tudo, que mesmo as coisas que são difíceis a gente deve ter gratidão, as coisas amargas deve ter gratidão, porque tudo tem um significado, né? Como ele citou o limão e citou o café, né? O limão é azedo, o limão é amargo,
mas se faz uma bela limonada, né? O café é forte, o café também é amargo, mas toma café, a primeira vez que toma, poxa, quando você toma de novo, vai tomar pela segunda, terceira vez, você não quer mais colocar açúcar nele, que ele sente o sabor do café, aquele ardor, aquele sentido forte que ele tem, né? Aquilo parece que satisfaz a gente. Então tudo tem um significado, não é tudo que é mil maravilhas, não é tudo que é beleza, né? Então das coisas que tem dificuldade também, tem que sentir prazer, né? E ele explicou nas 10 providências, né? Do corte e da união. A gente tem que prestar bastante atenção nessa parte também, né? Então, para não me prolongar muito, eu agradeço, dou os parabéns e gostaria que vocês guardassem, né, essa palestra dele, que foi uma verdadeira aula, né? E eu sempre falo que essa palestra da manhã aqui é uma oportunidade que a gente tem de aprender, levar para casa e não deixar guardado, praticar como ele vem praticando, tá? Parabéns, Eduardo. Obrigado, Edson. Bom, antes de fazermos o encerramento, né, gostaria que todos então levassem para casa um pouquinho da troca que nós tivemos hoje. Acho que foi nos mostrado, né, que esse Hinokshin dos bastidores, né, que as pessoas não olham, é muito importante. Estamos, né, nos 3 anos e 1000 dias, para crescermos juntos espiritualmente, não é verdade? Eu acho que toda palestra, né, desde que me chamaram para estar aqui, cada palestra eu tenho aprendido que eu tenho que melhorar bastante. É incrível, é um tapa na cara assim, né? Então, se foi um tapa na cara para mim, pode ter sido para alguns, ou para alguns pode ter sido um carinho, não é verdade? Então, o que eu tenho aprendido com o tempo é que hoje o que nós estamos colhendo, né, são frutos, né, do nosso passado, né? Quando nós falamos dos nossos antepassados, nós estávamos lá e viemos renascendo, não é verdade? Então todas as alegrias que temos hoje são frutos, né, que plantamos no passado e devemos mantê-lo, não é verdade? E para mantê-los devemos nos dedicar. Como nossa mãe Oyasama e Deus Pai nos ensinou, nós nascemos para viver a vida plena de alegria e felicidade. Nós temos o livre-arbítrio e nós que mudamos esse destino, né? Então, para que esse destino continue rumo à vida plena de alegria e felicidade, devemos nos dedicar com sinceridade, com o coração, né? Evitar, né, de ouvir coisas ruins e fazermos coisas ruins, né? Vamos filtrar, vamos ser, né, vamos fazer estudar as 10 providências, né? Como eu no Mikoto, que faz a gente ingerir o alimento, né, e faz a gente evacuar, tem a mesma função de, né, aprendermos com o que nós estamos ouvindo, vendo, né, e devemos evacuar as coisas que não são boas e absorver as coisas que são nosso nutriente. Então, vamos crescer juntos, né? Se todos estamos aqui como irmãos, devemos nos ajudar, né? Então, o Eduardo nos mostrou um belo caminho que ele tem seguido, né? E eu acho que cada um tem sua reflexão a ser feita. Agradeço a presença de todos hoje, né? Obrigado ao Eduardo, ao Edson, toda a equipe, né, que está nos bastidores fazendo esse Hinokshin valioso, né? Então, salve de palmas para todo mundo, né? E a todos vocês que estão aqui, né, presente, né? É uma predestinação estarmos aqui e ouvindo uma excelente palestra. Então vamos fazer o encerramento, né, para Deus Pai, Oyasama e os antepassados. Reverência a Deus Pares. Obrigado. Reverência ao Oyasama.
Obrigado. Reverenciar os antepassados. Obrigado. Então, assim damos por encerrado a palestra da manhã no dia de hoje. Muito obrigado a todos.